Sempre que a gente olha para os grandes momentos da história do Brasil, revoluções, a própria República, tem uma organização que sempre aparece meio que nos bastidores, coberta de mistério, a maçonaria. Mas afinal, qual foi o papel dela de verdade? Eles foram mesmo os arquitetos da nação, como se diz por aí? É isso que a gente vai tentar entender agora. Olha só o nosso caminho. A gente começa lá nas origens, nas ideias iluministas, depois vê o protagonismo deles na formação do Brasil. A gente passa pelas reformas sociais, pelas crises e divisões que vieram depois e termina com o desafio da maçonaria hoje em dia. Ok, para começar, a gente precisa entender uma coisa. De onde vêm as ideias que moveram a maçonaria? Porque não é só uma sociedade secreta, né? Ela é, na verdade, herdeira de um movimento que simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo. Aqui está o pulo do gato para entender tudo. A maçonaria mudou. Ela era operativa, ou seja, dos pedreiros que construíam catedrais de verdade, com pedra e tudo mais. E aí ela virou especulativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles pararam de levantar paredes de pedra para começar a construir as bases de uma sociedade nova. Uma sociedade baseada em ideias, não em tijolos. E que ideias eram essas, afinal? Pensa no pacote completo do iluminismo. É isso. As lojas maçônicas viraram tipo umas incubadoras dessas novas ideias. Imagina só, num mundo de rei mandando em tudo, de dogma religioso que não se podia questionar, lá dentro eles estavam discutindo liberdade, governo com constituição, tolerância. Foi essa base, essa filosofia, que deu o gás para tudo que eles fizeram aqui no Brasil. Beleza, agora que a gente entendeu de onde vêm as ideias, vamos ver o que acontece quando elas chegam no Brasil. E olha, elas encontraram um terreno mais do que fértil por aqui, e isso acabou levando ao momento mais crucial da nossa história. Pensa um pouco. Como é que se organizava politicamente no Brasil colônia? Não tinha partido, não tinha congresso, nada disso. Então, onde as pessoas se encontravam para conspirar, para organizar uma oposição a Portugal? A resposta, nas lojas maçônicas. Elas acabaram funcionando, na prática, como os primeiríssimos partidos políticos do Brasil, emprestando toda a sua estrutura e rede de contatos para isso. E essa organização não ficou só na conversa, não. Ela virou ação. A gente vê a mão da maçonaria em tudo. Na Revolução Pernambucana de 1817, no famoso Dia do Fico, até na criação do Grande Oriente do Brasil, o GOB. Aliás, a fundação do GOB, um pouco antes do Grito do Ipiranga, foi uma jogada de mestre, uma forma de unir todo mundo e dar força para o movimento de independência. Agora, um ponto importante. Seria um erro achar que todo maçom pensava igual. Longe disso. Dentro das próprias lojas, existiam projetos diferentes para o Brasil. Tinha o grupo do Gonçalves Ledo, que queria uma coisa mais parecida com uma república. E tinha o grupo do José Bonifácio, que preferia uma monarquia, mas com constituição. Essa briga de ideias entre eles foi super importante para definir os rumos do Brasil logo no comecinho. Então, o Brasil ficou independente. E a maçonaria sumiu? Que nada! Pelo contrário. Durante o período do Império, a gente pode dizer que ela viveu uma verdadeira era de ouro. Foi aí que ela passou a influenciar de frente algumas das pautas sociais mais quentes daquela época. E para a gente ter uma ideia desse poder, tem um personagem que é a cara desse período, o Visconde do Rio Branco. O que ele fez foi impressionante. Pensa só, o cara era, ao mesmo tempo, o chefe do governo do Império, tipo o primeiro-ministro, e o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, o líder máximo da maçonaria. Ou seja, o poder político oficial e o poder da maçonaria. Tudo na mão da mesma pessoa. Imagina isso. E ter todo esse poder concentrado em uma pessoa só deu um resultado bem concreto num dia específico. Foi nesse dia que saiu a lei do ventre livre. Isso é muito significativo, porque essa lei importantíssima veio de um projeto de governo liderado por quem? Justamente por um grão-mestre maçom. Esse é talvez o exemplo mais claro de como a maçonaria conseguiu pegar seus ideais de liberdade e transformar em lei, em política de Estado. Mas, como a gente sabe, nada dura para sempre. Chegou o século XX, e com ele vieram novos tempos, novos desafios. E a maçonaria, que tinha sido tão importante para construir o país, começou a sentir a pressão. E o pior, a pressão não vinha só de fora, vinha de dentro também. E isso começou a diminuir a influência dela. O grande momento de virada para pior foi a chamada Grande Cisão de 1927. Foi uma briga interna por poder que chegou num ponto que parece até filme. Uma parte da maçonaria, liderada pelo Mário Bering, simplesmente declarou que o GOB, a principal organização maçônica do Brasil, era irregular. Foi um racha, uma fratura que enfraqueceu todo mundo e abriu a porta para a maçonaria perder muita da sua força e união.
Com a casa dividida, ficou muito mais difícil passar pelos períodos autoritários do século XX. Na era Vargas, por exemplo, a maçonaria foi colocada de lado, perdeu a autonomia. Depois, no golpe de 64, a divisão interna ficou escancarada, não tinha uma voz única. No fim das contas, a maçonaria deixou de ser protagonista da história para virar, em muitos momentos, uma espectadora ou até apoiadora do que estava acontecendo. E isso tudo nos joga direto para os dias de hoje. Se a maçonaria perdeu aquele papel central na política, o que ela virou? Como ela se reinventou? Qual é o lugar dela no Brasil de hoje? A resposta, pelo que tudo indica, foi uma mudança de foco. Aquela energia toda que antes ia para a política, para as grandes questões do país, começou a ser direcionada para outro lugar, para a comunidade. A maçonaria meio que trocou a construção da nação pelo apoio social ali, no dia a dia das cidades. E a gente vê isso na prática. Um bom exemplo é a cidade de Dracena, lá no interior de São Paulo. Lá, a maçonaria não é uma ideia distante, uma força misteriosa. Pelo contrário, é uma presença bem concreta que todo mundo vê no dia a dia. As lojas maçônicas da cidade, por exemplo, cuidam de instituições super importantes, como a Casa da Criança e a APAE local. Isso mostra perfeitamente a mudança. Saiu de cena o grande projeto de nação e entraram os vários projetos locais, focados em ajudar as pessoas, na filantropia. Essa mudança toda deixa uma pergunta no ar, né? Se a maçonaria não é mais aquela grande articuladora política, qual é o propósito dela hoje em dia? Só a filantropia, esse trabalho social, é o bastante para definir o que ela é no século XXI? Aí que está o ponto final para a gente pensar. A maçonaria nasceu para espalhar ideias iluministas, valores republicanos. Bom, o Brasil virou uma república, mas a gente sabe que viver esses valores na prática ainda é um baita desafio. Então, a grande questão que fica é: será que essa organização que um dia ajudou a construir um país consegue hoje ajudar a aperfeiçoar seus cidadãos? Ajudar o Brasil a ser de fato a república que ela mesma sonhou?